A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus, pregações, interpretação bíblica, amém? E vamos aqui agora a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, uma aula, uma pré-aula para a lição de número 7 da revista da editora Betel, amém? A revista de adultos da Betel. E agora vamos nessa aula aqui, para ser lecionada em 12 de fevereiro, tá bom? E o tema dessa lição é a fé no servo, o evangelho dos milagres, amém? Então esse é o tema da lição. O evangelho de Marcos é o evangelho que mais relaciona milagres, né? O que mais escreveu milagres aí foi esse evangelista. E aí a gente vai ver esse processo agora da fé, né? A fé no servo, a fé em Cristo, amém? O textual para essa lição é de Marcos 11, 24, aonde Jesus, deixa eu ver, saiu aqui, aonde Jesus fala assim, ó: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis, amém? Glória a Deus. Esse aqui é o textuário para essa lição. A verdade prática diz assim, ó: na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveremos na fé cristocêntrica. Amém? Tá bom? Então vamos aí a esta lição, né, em 3 tópicos. Nós vamos bater tópico a tópico aí, tá? E eu espero que isso aqui possa te ajudar, esse vídeo, né, essa aula aqui, possa te ajudar, tá bom? Porque é um apanhado de vários milagres que vai ser mencionado aqui, e para que você não seja assim, comece a falar coisas repetitivas, né? Para que isso não aconteça, eu quero dar esse apoio aqui, essa base, tá bom? Por isso eu te peço, né, para a gente entrar aqui nessa lição, já deixa o seu like aí, para ajudar o YouTube a divulgar mais o nosso vídeo aí, nosso trabalho, tá bom? E você, né, interaja conosco, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Vamos lá então nessa lição abençoada? Vai ficar na descrição do vídeo aí o link para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. O link também para quem quiser adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? E também para quem quiser participar da nossa promoção, amém? Aqui é a nossa promoção da nossa Bíblia de estudo, a Bíblia King James, tá bom? Vai ser um sorteio dessa Bíblia quando o nosso blog, o Clube da Teologia, completar 6 milhões de acessos, tá bom? Vamos então a essa lição abençoada. Deixa o seu like e vamos partir para o que interessa. Introdução. Bom, aqui na introdução, né, o comentarista ele faz ele diz assim o primeiro parágrafo, veja bem. Veremos na presente lição o poder e a compaixão do servo, demonstrados na operação de milagres, assim como a relevância da fé cristocêntrica. Quando ele fala relevância da fé cristocêntrica, como ela é importante, né? E o que é a fé cristocêntrica? Cristocêntrica é quando Jesus ele é o centro, né? Então, essa fé, a fé no Senhor Jesus, é isso aqui que o comentarista está falando, tá? Está falando que isso aqui é importante. E a gente vai ver na lição que não somente a fé no Senhor Jesus Cristo, tá? Mas também a expressão da fé. Tá? É isso aqui que ele fala assim, ó, que se expressa no clamor, na busca, submissão e perseverança. Tá? Então não é somente ter a fé em Cristo, tem que expressar essa fé, tá bom? Isso aqui é algo a mais muito interessante, muito importante, tá? Você, professor, já anota isso aí, coloca no teu esboço, porque é algo que vale a pena você puxar dos alunos, porque não é só ele ter fé, a pessoa tem que demonstrar essa fé, tem que expressar essa fé. Amém? Vamos então aí nessa lição. O primeiro tópico, está saindo aqui toda hora, vamos aqui, ó, no primeiro tópico da lição, a fé no servo e suas consequências. Esse é o primeiro tópico, e o tema do primeiro subtópico 1.1 fala: os amigos do paralítico demonstram fé no servo. Muito interessante esse milagre aqui, né? Você com certeza que já leu o Evangelho de Marcos, você vai identificar algumas coisas interessantes nesses milagres. Um deles é esse milagre aqui, que você vai ver, né, durante esses milagres que vão sendo falados aqui, você vai ver os limites sendo testados, né? Aqui é o seguinte, vou ler esse parágrafo que diz assim, ó: Marcos
escreve que enquanto Jesus estava anunciando a palavra, 4 amigos trouxeram um paralítico para ser curado pelo servo, tá? E aqui a gente vai ver que eles chegaram, né? A casa estava repleta de gente ali, dentro e fora também, e aí eles não podiam entrar. Então o que eles vão fazer? Eles vão conseguir chegar próximo à casa, subir ao telhado, destelhar e baixar o paralítico por meio de cordas, com certeza, baixar aonde Jesus estava, tá? E o texto fala que Jesus viu a fé deles e aí Jesus vai e cura o paralítico, perdoa os pecados. Muito interessante, porque esse texto aqui, ele não fala só de uma grande fé. O comentarista usa o termo uma fé gigante, mas assim fala também de uma demonstração. Eles não só tiveram a fé, eles demonstraram a fé. Porque eles chegaram, não tinha como chegar ali, entrar naquela casa. Então eles vão e sobem ao telhado. Né? Ou seja, eles pegam essa fé que eles têm e eles demonstram essa fé. Tá? O texto de Tiago 2,18, todo mundo conhece, né? Onde Tiago fala que a fé sem obras é morta. E Tiago diz assim, ó, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Muito interessante. Tá? Então, ou seja, o que a gente aprende isso daqui? Que nós precisamos demonstrar a nossa fé com as nossas obras, nossas atitudes. Amém? Continuando então, o 1.2, o tema é: um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Aqui fala de Jairo, né? Aqui vai de novo aos limites, ao limite sendo testado aqui, tá? Porque a filha de Jairo, ela não ficou doente naquele dia, né? Já devia estar doente já há um tempo. Mas quando Jairo viu que não tinha mais jeito, aí ele vai procurar o mestre. Aqui é o seguinte, irmãos, às vezes Deus nos deixa a gente ir até um limite, né? Para a gente tomar uma atitude em direção a Jesus. Tá? A gente tem que entender isso. Muitas vezes certas coisas acontecem para que você tome certas atitudes que você não tomaria se as coisas tivessem dado certo logo de primeira, tá bom? Então, isso aqui é importante, tá? A gente, aqui nesse milagre, algo interessante para se falar também, é que ele foi tão importante, esse milagre aqui, né? Porque Jesus curou, ressuscitou a menina, tá? E para o judeu aquilo era impossível, né? Naquela época já se praticava medicina, então muita gente atestava os milagres, né? Achava que poderia ser, era medicinalmente possível. Porém, quando Jesus ressuscita alguém, aí para o judeu aquilo era impossível, né? Na verdade, todo milagre é impossível, mas o milagre da cura, eles tinham, de ressuscitar, eles tinham como algo mais tremendo ainda, né? E aí o próprio Senhor Jesus, né, devido à grandiosidade daquele feito, falou para os pais da menina, né, para Jairo ali, e sua esposa, para que não falasse para mais ninguém aquilo ali, né? Tremendo isso daí. Vamos para o 1.3 e o tema, ó, você vai ver que o vídeo é bem simples, tá? Bem objetivo, eu vou bater no ponto mais objetivo para você preparar a tua aula, e aí o algo a mais é contigo, né? Aí você vai dar o seu algo a mais, vai tentar trazer alguma coisa a mais, tá bom? Mas aqui eu tô dando também já um algo a mais e você vai acrescentar mais alguma coisa ainda. 1.3, o tema é: uma estrangeira demonstrou fé no servo, né? Aqui vai falar daquela mulher cananeia. Olha só, vou ler esse parágrafo que diz assim, ó: Marcos conta que apareceu uma mulher cananeia que faz uma petição para ela, perdão, não para ela, mas para o servo libertar sua filha das forças que a oprimiam. Então a mulher, ela vai se aproximar de Jesus, ali próximo a Tiro, Sidom, onde Jesus estava, e ela vai vai clamar ao Senhor, tá? Aqui a gente vai ver um fato muito interessante. Lembra que eu falei de testar limites? Ó, Jesus de novo agora vai testar os limites daquela mulher.
né, de alguém, né? E aqui no caso vai ser daquela mulher cananeia. O Senhor Jesus, ele vai dar uma palavra para ela, que qualquer pessoa poderia se sentir ofendido, né? Jesus fala assim, ó, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que coisa terrível para se dizer. O que aquela mulher poderia pensar, né? Poderia se sentir ofendida, magoada talvez, não é verdade? Mas aqui ela tem uma atitude de humildade, né? Sabedoria e humildade, tá? Aqui o comentarista fala que ela foi uma atitude sábia, mas a sabedoria dela não foi só pela demonstração de conhecimento, né? Mas foi pela humildade, tá? Muito interessante isso daqui, porque ela vai falar assim, ó, convém, como é que é? Até os filhos, deixa eu ler aqui, ela porém respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, né? Ela estava dizendo, era como se ela dissesse assim, né, o Senhor pode saciar os judeus, mas tem sempre uma sobrinha para mim. Né? Era como se ela dissesse isso daqui. Olha que coisa tremenda. A humildade daquela mulher, que ela estava tranquila com a sobra, ela não queria muito, né? E aí o Senhor Jesus, pela sabedoria dela, pela resposta correta, ele vai e concede, né, o pedido. A gente vê aqui algo muito interessante, né? Algo muito interessante que eu coloquei no meu subsídio. Quem quiser adquirir o meu subsídio, pode ir na descrição do vídeo que vai estar lá, né, como que você vai fazer. Mas eu coloco no meu subsídio algo muito interessante também, que é quando a gente somos testados nos nossos limites, nós produzimos algo além da fé, né? Olha que ela produziu, ó, sabedoria, humildade, perseverança, né? Porque ela foi testada, ela foi nos limites dela. Então, às vezes, nós precisamos ser testados nos nossos limites para produzirmos algo além da fé, tá bom? Muito interessante isso daqui, né? Vamos para o tópico 2, e o tema desse tópico é recorrer ao servo é vivenciar milagres. Tá? E aqui no primeiro subtópico 2.1 diz assim, ó, recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Tá? E aqui eu vou bater agora os algo importantes aqui de cada subtópico. Um deles é esse daqui, ó. Deixa eu ler o segundo parágrafo. Afigura-se entre os evangelhos que uma das razões da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão. Tá? E aqui, irmãos, nesse subtópico, aqui onde fala da cura da sogra de Pedro, né, fala que ela, ao ser curada, ela passou a servir a Jesus ali. Né? Então, a gente vai ver que muitas pessoas, e até hoje, isso aqui ficou quase como que uma regra, muitas pessoas que não participam ativamente do ministério da obra de Deus, mas eles servem de outras formas, ajudam de outras formas, né? A gente vê aqui essa mulher, né, a sogra de Pedro, servindo ao Senhor. E a gente tem até hoje pessoas que são assim, não participam ativamente, mas são dizimistas, tá? Mas cooperam quando a igreja precisa. Não é verdade? Não estou falando de ímpio, não. Estou falando dos aqueles cristãos que são membros da igreja, mas não são do ministério, né? Estão prontos sempre a ajudar, não é verdade? Então isso aqui é muito importante, né? É muito interessante. E essas pessoas também vão ter galardão, tá bom? Também haverá galardão para eles, tá? Claro que precisamos de trabalhadores para obras, isso é um fato, né? Mas se você não é um obreiro da igreja, mas você pode, pelo menos, né, estender a sua mão para ajudar missões, né? Se dedicar, se colocar à disposição da obra de Deus para um conserto de ar-condicionado, né? Um serviço da igreja, alguma coisa da obra material. Sempre há o trabalho para quem quer ajudar, não é verdade? Vamos para o 2.2, onde fala o leproso recorreu ao servo para a sua cura. E aqui tem um dos subtópicos, nesse subtópico, o leproso recorreu ao servo para a sua cura. O parágrafo diz assim, ó, um destes milagres realizados pelo servo encontramos nos evangelhos sinóticos, quando um leproso aproxima-se dele rogando-lhe
que o cure daquela terrível enfermidade. Olha aqui que o leproso fala, olha que interessante. Ele fala assim, ó, se queres, bem podes me limpar-me. Olha que interessante. Aqui a gente vai ver que ele se aproximou com uma sabedoria. Olha a sabedoria dele aqui, ó. Se quiseres, né? A gente vê diferente de muitas hoje que determinam, né? Ou ensinam que se... Olha o que ensina hoje por aí. Que se a gente determinar com fé, Jesus não pode recusar a nos abençoar. Que coisa terrível de se dizer, né? Porque Deus é soberano. Jesus é soberano na sua decisão. Ele pode muito bem, mesmo você tendo fé, ele não te dá certa coisa que você pediu. Por que ele não poderia? Tá? Por que ele se vê obrigado diante de você, do seu decreto? Quem somos nós para decretar alguma coisa para Deus? Né? Começa por aí. E aí a gente vai ver aqui, vai aprender com esse leproso a sabedoria dele e humildade. Ele não determina, ele solicita. E ele fala, se queres, né, bem pode limpar-me. Né? Tremendo nesse daqui. E Jesus falou, quero. quero. E aí foi e curou aquele homem. Glória a Deus por isso. O 2.3, o tema desse subtópico é: o cego Bartimeu recorreu ao servo para a sua cura. Tá? Aqui é muito interessante essa parte que fala assim, ó. Podemos dizer que Bartimeu agradou ao servo, pois mostrou ser um homem de fé. Relata que ao ouvir também Jesus, alguém dizer ser Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, o cego começou a gritar. Olha só que tremendo. Ele começou a gritar. E o que ele gritava? Ele falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá? Isso aqui, esse tipo essa fala dele aqui, é uma fala ousada. Né? Ele foi ousado. Por quê? Chamar alguém de filho de Davi naquela época era fazer uma menção ao rei dos judeus, que era proibido, não podia, né? Não podia ninguém ser declarado rei, né? ou qualquer tipo de governante nas províncias, tá? As províncias romanas, tanto que essa foi uma das acusações contra Jesus diante do procônsul, né? Essa foi uma das acusações, porque afirmava ser rei dos judeus, tá? E aquilo ali era um crime de insubmissão, tá? Então, quando o cego começa a gritar Jesus, filho de Davi, ele não estava preocupado com se aquilo ali era como é que a gente fala hoje aí, como é que se fala hoje aí, né? Era indício de golpe, né? Não era se parecia ser golpe, não estava preocupado com isso. Ele estava querendo a bênção dele, tá? E é assim que nós temos que agir também, tá bom? Nós temos que ser mais ousados, irmão. O que tem acontecido hoje em dia? É o contrário disso aqui. Muitas pessoas não têm ousadia diante de Deus, não buscam mais na oração, não se dedicam, né? Não se perseveram. E essa falta de ousadia, essa falta... a gente pode colocar a ousadia como alguma coisa que pode nos prejudicar, tá? E muita gente deixa de falar do nome de Jesus em local de trabalho e por conta do que ele pode ser mal visto, do que ele pode ser mal compreendido, tá? E na verdade nós precisamos de ter mais ousadia para falar no nome de Jesus, tá? E aqui esse cego, ele teve essa ousadia e ele foi curado, recebeu a bênção dele. Que tremendo, né? Vamos lá no próximo, aonde temos o 3. A fé no servo nos mantém firmes, tá? Aqui o primeiro subtópico diz assim, ó: a fé no servo realiza o impossível. Amém? Mas antes de prosseguirmos, eu te peço, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá? Para ajudar a promover aí, né, o nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos para esse subtópico aí, 3.1, a fé no servo realiza o impossível, tá? Vou ler aqui o segundo parágrafo. Como podemos ver, Jesus tira o homem do meio da multidão, põe os dedos no ouvido dele e, cuspindo, tocou na língua do homem. Aqui o Senhor Jesus vai falar para aquele homem, né? Efatá, né? Ou abre-te,
Aqui a gente vai ver o seguinte, né? Vamos pegar um ensinamento disso daqui. Vou falar agora como pregador, né? Isso aqui é um subsídio para pregador também, né? Aqui, Jesus, alguns milagres que ele realiza são carregados de simbologias que nos ensinam. Uma delas é essa daqui. Jesus tira o homem do meio da multidão. Né? Olha que interessante. E quando existem situações que para a gente receber nossa bênção, precisamos sair do meio de algumas multidões que nos atrapalham. A gente sabe disso, você sabe disso. Né? Qual seria a multidão que nós temos? De qual multidão a gente teria que sair? Aquela multidão do seu grupo do WhatsApp ali, aquele grupinho ali de WhatsApp que você está dentro ali e que só fica colocando videozinho, né, que não edifica, né? Eu estou falando que não edifica, né, mas você sabe que tipo de vídeo é, tá? Ou será que é essa aí que eu tenho? Eu já tive que sair de 3, 4 grupos, irmão, porque fica colocando coisas impróprias para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, tá? Então, qual é o tipo de multidão que você tem que sair para receber o seu milagre, a sua bênção? Né? Porque às vezes, a gente deixa de receber nossas vitórias porque estamos muito impregnados no mundo, muito misturado com as coisas do mundo. E nesses últimos dias requer que nós saiamos um pouco do mundo. Amém? Então, isso aqui é um ensinamento importante. É um ensinamento para colocarmos em prática. No 3.2, o próximo subtópico fala: a fé no servo faz a diferença, tá? Olha aqui, ó, nesse próximo subtópico, onde fala a fé no servo faz a diferença, diz assim o primeiro parágrafo: talvez você me pergunte, mas como manter a fé diante de tantas aflições, né? Aqui é uma pergunta interessante. O comentarista está usando já na primeira pessoa, reparou aí? Ele já está fazendo a pergunta na primeira pessoa. Talvez você me pergunte, como é que eu vou manter a fé? Como manter a fé diante de tantas aflições? Porque a gente vive num mundo hoje, né, eu vou falar isso mais um pouco à frente, mas a gente vive num mundo muito difícil, irmão. São muitas aflições. Como é que a gente vai manter a fé? Diante de tantas pessoas que pegaram o Covid e morreram, não é verdade? Tantas coisas de desgraça acontecendo, até mesmo com o povo de Deus. Como é que a gente vai manter a fé? E aqui vale a pena mencionar uma coisa. A fé, ela vem, né, uma ferramenta que você tem para melhorar a tua fé é a Bíblia, tá? Mas hoje os crentes não querem ler Bíblia, não gostam de ler a Bíblia. Escola dominical vai pouca gente, porque os crentes não gostam da palavra de Deus. É impressionante, mas é verdade. Tem crente que só lê a Bíblia na igreja, tá? E eu arrisco dizer, que eu já até vi, tem uns que nem na igreja, irmão. Tá? Então, por isso, eu peço os irmãos aí, né, os professores, puxem isso aí na escola dominical para os nossos irmãos. Olha Romanos 10:17, vale a pena ler com eles. Fala assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, nós temos que ter mais dedicação à Bíblia, à leitura da palavra, porque senão nossa fé vai ser fraca. Sempre vamos ter uma fé fraca, raquítica, tá? Então é preciso dar mais base à nossa fé. O que faz a fé crescer é ter uma boa base. E como é que uma fé vai ter uma boa base? É você conhecendo Jesus, conhecendo a sua obra, conhecendo as coisas que ele fazia, quais são as ordenanças dele. Isso tudo está na palavra de Deus. Amém? Então vale a pena ensinar, admoestar os alunos nisso daí. Continuando então, já caminhando aqui para o final, o 3.3, o tema é a fé no servo produz milagres, tá? E aqui eu quero ler esse parágrafo que diz assim, ó, podemos dizer sem medo de errar que não basta apenas acreditar em nosso Senhor se não expressarmos nossa fé nele. Notamos que Marcos em seu evangelho nos mostra que depositamos nossa fé em Jesus. É possível testemunharmos milagres no meio das tempestades da vida. Tá? Então, ter a fé em Jesus, né, e demonstrar. É isso que ele está falando aqui. Tá? E demonstrar. Ele está dizendo que é possível a gente testemunhar milagres no meio das tempestades da vida, no mundo de hoje. O mundo de hoje ele é carregado de um ceticismo.
Ou seja, as pessoas não acreditam mais, não se acreditam mais das coisas sobrenaturais. Muita gente não enxerga que bem agora, enquanto a gente está aqui gravando esse vídeo, você vai ouvir, né, tem coisas acontecendo no mundo espiritual, tem batalhas de anjos contra demônios. As pessoas não acreditam mais nisso. Não só as pessoas, estou falando uns crentes, muitos crentes não acreditam nisso. Tem crentes que não aguardam mais a volta de Jesus, acha que não vai vir mais, né? Então, a gente tem que aprender, tem que tirar esse ceticismo do nosso meio, tá? A igreja não pode ser cética, não podemos ter ceticismo no nosso meio. Amém? Tá bom? Meus amados irmãos, tá? Essa aí foi a nossa aula, o vídeo foi bem curto, né? O vídeo foi bem curto, mas eu espero que você possa ter aprendido aí, né? Possa pegar assim, os ensinamentos, algo a mais para poder passar aí para os seus alunos, tá bom? Deixa o seu like aí, obrigado por estar conosco até agora aí, aprendendo a palavra de Deus. Eu quero sempre fazer assim, uma linguagem simples, tá bom? Mas com algo a mais para você levar para a tua sala de aula. Você não pode dar uma escola dominical com um conteúdo básico demais, somente uma leitura da revista, tá? Ou então ficar falando coisas repetitivas. Não, tem algo a mais para levar para a sala de aula. Amém? Tá? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Não se esqueça, deixa o seu like aí no nosso vídeo. Participe da nossa promoção do sorteio da Bíblia de Estudo King James. Adquira o meu livro, O Maior Milagre de Jesus. Em breve vou estar lançando um outro livro aí, tá bom? Para você poder aprender um pouco mais aí da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Uma excelente aula para você. Tudo de bom.